Seja muito bem-vindo ao Multiplix Eleições 2024. A Multiplix abre esse espaço para entrevistar todos os candidatos a prefeito de Nova Friburgo, na região serrana do Rio. Cada um deles responderá a 9 perguntas sobre os seguintes temas: saúde, transporte, mobilidade urbana, meio ambiente, turismo, educação, emprego e renda, infraestrutura econômica e segurança. Os assuntos foram definidos com base em entrevistas dos candidatos ao portal Multiplix, onde eles citaram os maiores desafios que a cidade enfrenta. Cada resposta terá 3 minutos cronometrados, garantindo a todos o mesmo tempo. Esse espaço é para que o candidato exponha as propostas do seu plano de governo. Lembrando que não será permitido acumular o tempo que não for utilizado em uma resposta para a outra. As considerações finais terão até 2 minutos. As regras desta entrevista foram aceitas pelos comitês de campanha dos partidos e seus candidatos. Agora eu converso com Patrick do Novo, candidato pelo Partido Novo. Ele é nascido em Nova Friburgo, tem 35 anos, cristão, casado e pai de um menino. Formado em Direito, ele atua como policial rodoviário federal. Patrick foi estagiário do Ministério Público na área de combate à corrupção, estagiário da Procuradoria do Estado e da Defensoria Pública. Também já foi aprovado nos concursos para a Polícia Civil de Santa Catarina e da Bahia. Além de inglês avançado, Patrick tem curso básico de Economia e Livre Mercado. Candidato, seja bem-vindo ao estúdio da Multiplix e muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você, Kézia. Obrigado aqui ao portal Multiplix por receber a gente. É muito importante isso em Friburgo, a gente conseguir ouvir todos os candidatos, independente de direita e esquerda. A democracia só acontece quando a gente dá voz para todo mundo. Perfeito. Vamos então às perguntas e o nosso primeiro tema é saúde. Candidato, nesse ano podemos destacar os problemas do Hospital Municipal Raul Sertan e do Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro como os mais graves. Como o senhor pretende resolver definitivamente a situação dessas duas unidades tão importantes, não só para Nova Friburgo, como para toda a região? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que nomear pessoas técnicas para as respectivas áreas. Não adianta a gente querer colocar lá um secretário com base na capacidade dele de puxar votos. Não é assim que a gente vai resolver. Então, primeiro, nomeação de um secretário técnico na área de saúde que saiba o que está fazendo. Segundo, a gente tem que ir para dentro do Hospital Raul Sertan, para dentro da maternidade, fazer um pente fino, avaliar o que falta de estrutura, o que tem de material para entregar. E você não consegue gerir o básico da prefeitura, especialmente na saúde, sem fazer o controle eletrônico das coisas. A Prefeitura de Nova Friburgo, infelizmente, ela funciona na maioria dos setores com papel e caneta. Então a gente tem que digitalizar toda a Prefeitura, para a gente poder monitorar de forma eletrônica os resultados e tomar as decisões corretas. A gente tem que trabalhar também com a valorização dos profissionais que estão lá. Até hoje eles não têm plano de cargos e salários, não recebem o piso da enfermagem. Como que eles vão trabalhar de forma adequada, motivada, se eles estão já lutando para pagar as contas em casa? É impossível. E, além disso tudo, a cereja do bolo, a gente tem que voltar, aliás, com o Conselho Municipal de Saúde, onde a gente recebe o feedback das pessoas que estão utilizando o nosso serviço, o serviço que estamos entregando. E eu aqui faço ainda um compromisso com a cidade de Nova Friburgo, de que estarei presente, além de recriar o Conselho Municipal de Saúde, eu vou estar presente em todas as reuniões, porque se eu estou dizendo que eu vou resolver, se eu estou dizendo que eu sei fazer, eu não tenho medo de frequentar a reunião. Segundo compromisso, eu como prefeito de Friburgo estou proibido de utilizar a saúde privada. Durante a gestão do meu mandato, eu vou utilizar a saúde que eu entrego para a população de Nova Friburgo. Se eu estou dizendo que eu vou resolver, se eu estou dizendo que eu sei fazer, se eu estou dizendo que eu vou gerir de forma adequada, que eu vou fazer um monitoramento eletrônico, inclusive do controle de remédios, entrada e saída de remédios, não existe controle, então eu não tenho medo de utilizar o serviço que eu entrego para a população. Caso eleito e reeleito, eu estou proibido de utilizar a saúde privada. Ainda tem uns minutinhos, podemos ir para a próxima? Vamos embora. Então tá bom. Então agora a gente vai falar sobre transporte.
Como o senhor pretende garantir a qualidade do serviço do transporte público oferecido pela concessionária, que já atuava na cidade e que foi a vencedora da última licitação e tem contrato até 2034? Bom, infelizmente, a gente já conversa sobre isso bastante. Essa situação do transporte em Nova Friburgo é uma situação de monopólio. O que acontece no monopólio? O consumidor ele fica refém da empresa. Esse é um monopólio, inclusive, garantido pelo Estado, né? Porque ninguém pode competir com a FAO. Então, como não existe esse interesse da empresa em atender as necessidades do consumidor, o que nós podemos fazer? Nós podemos criar uma auditoria para fiscalizar o contrato de ponta a ponta, para verificar as irregularidades da FAO e puni-la de acordo, para que ela pelo menos sinta o peso da fiscalização e mude pelo peso da fiscalização. Ela não vai mudar pelo gosto do consumidor. Segundo, a gente tem o projeto para Nova Friburgo, que é o Adote um Ponto de Ônibus. O que é o Adote um Ponto de Ônibus? Uma empresa privada pega um ponto de ônibus, reforma conforme um projeto pré-estabelecido por nós e ela vai ter o direito de colocar a publicidade dela nesse ponto. Com essa publicidade, ela vai pagar, pelo direito de colocar essa publicidade no ponto, ela vai pagar um aluguel para a prefeitura. Nós vamos reverter todo esse aluguel de todos os pontos de ônibus para a passagem de ônibus. Então a passagem de ônibus cai e a gente pelo menos consegue aliviar o bolso das pessoas que utilizam o transporte. O ponto de ônibus vai ficar seguro, vai ficar iluminado, vai ficar reformado, vai ficar essas coisas velhas que a gente tem aí na cidade. A população ganha, a prefeitura aumenta a arrecadação e a gente reverte para a passagem de ônibus. Outras formas seria a gente criar alternativas de transporte. Em São Paulo, por exemplo, eles criaram a faixa exclusiva para motociclistas nas vias principais, o que desafoga também o transporte. A gente tem a opção também de criar modais para a bicicleta, investir em ciclovias, o que alivia também o transporte. Como a prefeitura está amarrada à FAO até 2035, a gente precisa ser criativo. Não adianta querer ficar só batendo na FAO, é perda de tempo. O máximo que dá para fazer é fiscalizar, ponto de ônibus revertendo para passagem, investir em ciclovias e as faixas exclusivas para motociclistas. E o próximo tema é mobilidade urbana. Nova Friburgo enfrenta sérios problemas nessa área, né? Segundo o Corpo de Bombeiros, só de janeiro a julho deste ano já foram registrados 443 acidentes de trânsito. Como que o senhor pretende solucionar os problemas de mobilidade urbana e reduzir esse número preocupante? Tem algumas soluções que são baratas e rápidas e óbvias. Por que é que a gente aqui na cidade tem essa mania de pedir para todo mundo deslocar para trabalhar às 9 e voltar às 5? Isso é uma loucura. Você obriga o fluxo de pessoas a ir e voltar de casa no mesmo horário. O que a gente faz? A gente flexibiliza o horário do comércio. Tem que se juntar a prefeitura, os empresários, os funcionários, verificar, olha, qual é a real necessidade de funcionamento aqui do comércio. Vamos deixar o mais flexível possível. O escritório de advocacia funciona até um determinado horário, a padaria em outro, a farmácia em outro. Isso você cria fluxos, né, intercorrentes de pessoas indo e voltando do trabalho. Você diminui os acidentes fazendo isso, você alivia o engarrafamento, gera crescimento econômico, porque existe um prejuízo bilionário. A partir do momento que o motorista ele fica meia hora preso no engarrafamento, da meia hora para cima já começa o prejuízo a acontecer. Já tem um estudo disso. E além disso, você reduz a quantidade de acidentes, porque se as pessoas estão indo e voltando para casa em horários diferentes, o fluxo é menor, reduz a despesa no hospital com pessoas acidentadas. A criminalidade diminui, flexibilizando o horário, porque as ruas estão sempre movimentadas, ou você estende o horário que elas estão movimentadas, e isso também diminui a criminalidade. Segunda segunda opção, aliás. Sinal vermelho, permitido virar à direita. Já existem estudos mostrando que só de você fazer isso, sinal vermelho, permitido virar à direita, você desafoga o trânsito em 25%. O que é isso? Você está num cruzamento, parou o seu carro em duas faixas, está lá o sinal vermelho. O seu objetivo é virar à direita. Você não tem que ficar parado junto com esse cara que quer cruzar. Então você só espera, vê se tem pedestre, não tem. Tem fluxo de carros? Não tem. O indivíduo que quer ir para a direita, ele segue o rumo dele. Essas duas coisas são de graça, rápidas e basta só uma educação da população e resolvido o problema. Aí as outras alternativas que também a gente passou pelo transporte é você investir
na faixa exclusiva para motocicletas nas vias principais, igual o São Paulo fez, aliviou bastante, e investir nas ciclovias. Agora vamos falar sobre meio ambiente. Nova Friburgo enfrentou em janeiro de 2011 a maior tragédia climática do país. Recentemente, o Rio Grande do Sul foi severamente também castigado pelas chuvas e outras cidades do Brasil e do mundo vêm enfrentando as consequências das mudanças climáticas, que é uma realidade que não dá mais para negar. Então, como que Nova Friburgo deve se preparar para lidar com essas questões ambientais? Bom, existe um projeto que está sendo feito em Joinville, Santa Catarina, pelo Adriano, que é prefeito do Novo também, que eu achei muito interessante, que é você fazer o asfaltamento da cidade e colocar calçadas e fazer a manutenção da cidade com materiais que absorvem a água da chuva. Quando a gente tem vídeo dele mostrando isso lá, eu achei muito interessante a ideia, o pessoal pegando aquelas mangueiras de bombeiro mesmo, com bastante pressão, e jogando nas calçadas, e jogando no asfalto, e o asfalto absorve a água da chuva. Segundo, para evitar tragédia, a gente tem que tornar a moradia em Friburgo mais acessível. Baixar a burocracia para a construção de obras aqui. Por quê? Quando você tem muita burocracia para construir um prédio em Friburgo, que é absurdo, isso a gente deve entrar também em crescimento econômico, o que acontece? O aluguel fica mais caro, o apartamento fica mais caro. Como é que a pessoa vai viver aqui em Friburgo? Ela vai para áreas de risco, ela vai para a beira de rio. Então, para você ver, a regularização de propriedades e a liberação da construção civil para que a gente possa construir em lugares mais acessíveis de forma mais barata, também retira essas pessoas. Então, a gente tem que fazer de forma estrutural e a gente tem que fazer de forma de crescimento econômico para que as pessoas saiam das áreas de risco e passem a alugar apartamentos em áreas melhores para sair de perto do rio. Agora um assunto que também merece atenção na cidade, que é o turismo. Candidato, qual é o seu planejamento estratégico para esse setor? Bom, turismo eu acho um absurdo, a gente está em 2024 e nós não temos um portal na entrada da cidade, bem-vindo a Nova Friburgo, ou eu amo Nova Friburgo. Gente, pelo amor de Deus, isso daí tem que sair do papel. Nem que seja, chega o portal mais para cá, chega mais para lá, tem que sair do papel. Porque o turista para ali, ele pode tomar um café, ir num restaurante, olhar para as montanhas, ele vai tirar foto, ele vai fazer publicidade de graça para a cidade. Ali nesse portal, a gente vamos colocar pessoas mostrando para os turistas o que fazer na cidade. Você chega na cidade, não tem nada te mostrando, não tem nada te falando da gastronomia, não tem nada te falando da hotelaria, não tem nada te falando da Terra das Flores, lá em Vargem Alta, fazer uma rota turística para lá. Então, portal na frente da cidade, eu amo Nova Friburgo, instruindo os turistas. E a rota. Segundo, a gente tem que, quando a gente baixa o imposto e reduz a burocracia na cidade, quando o turista for pesquisar um lugar para ficar na região serrana, os nossos hotéis estarão com preços muito mais competitivos para atrair esses turistas. O que vai acontecer? Eles vão vir para cá porque está mais barato, quer fazer um passeio com a família, etc. Gente, o básico, não dá para ficar inventando a roda agora, coisas megalomaníacas, vamos fazer uma obra. Não dá, a gente tem que primeiro fazer o básico. Terceiro, concessão dos parques. A gente tem o Pico do Caledônia, que tem uma vista linda e está destruído, aquela estrada horrível, mato. Tem que fazer a concessão dos parques. Quando a gente faz a concessão dos parques, a empresa privada vai lá tomar conta, deixa a trilha bonitinha, organiza, bota bar, bota restaurante, você consegue ouvir uma música lá de cima. Isso atrai turismo. E como é que é feita essa concessão? O preço para o morador de Nova Friburgo é barato e o preço para o turista é mais caro, conforme é no Cristo Redentor, é assim, o Pão de Açúcar. Então a gente tem que fazer o portal, a gente tem que criar as rotas turísticas, a gente tem que deixar o turista instruído aqui do que fazer dentro da cidade, hotelaria, gastronomia, a gente tem que baixar a carga tributária para os nossos hotéis serem competitivos e a gente tem que fazer a concessão dos parques. Candidato, agora nós vamos para um pequeno intervalo e na volta, Patrick do Novo fala sobre educação, emprego e renda, infraestrutura econômica e segurança. Até já! Estamos de volta com a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Nova Friburgo. Aqui com a gente, Patrick do Novo, do Partido Novo. E agora o nosso assunto é educação.
Candidato, quais são os maiores desafios da área e como o senhor pretende garantir uma educação de qualidade no município? Da mesma forma que eu iniciei falando da saúde, para a educação tem que iniciar igual, pessoas qualificadas sendo nomeadas para os cargos específicos. O Partido Novo, ele não nomeia pessoas com base na capacidade de puxar votos. Então, o primeiro passo, um secretário de educação técnico com um currículo adequado, diretores de escolas também com um currículo adequado. Conversando com os profissionais da área de educação, a gente identificou alguns gargalos aqui na educação de Nova Friburgo, que é o tempo integral no colégio, a falta de vagas, é o desempenho dos alunos e os alunos com necessidades especiais. Em relação à falta de vagas, o nosso projeto é colocar um projeto de lei na Câmara de Vereadores que se chama o projeto do voucher. O que é o voucher? Em vez, você tem lá uns 20, 30 alunos esperando para serem matriculados em creche ou no ensino fundamental. Em vez da prefeitura construir todo um colégio, toda uma creche, gastar milhões, botar professor, comprar carteira, material, é muito mais fácil você pegar e criar o voucher. Que você pega essa criança, paga a matrícula dela no colégio particular. Então você não constrói nada, você simplesmente esvazia a fila de alunos rapidamente. Qual os outros problemas que nós identificamos? Nós temos alunos especiais estudando junto com alunos sem qualquer problema. Isso gera um estresse para os professores e uma falta de aprendizado para os alunos, porque eles não têm condição de lidar com esses tipos de alunos ao mesmo tempo. Então, a gente quer trazer para Friburgo uma lei também de Joinville, que é a 9.214 de 2022, quem quiser pesquisar, que traz gratificação no salário para os professores que se dediquem exclusivamente a alunos com necessidades especiais. Gratificação no salário para os professores que trabalhem em tempo integral. Gratificação no salário para os professores cuja unidade escolar os alunos performem melhor, medido pela Secretaria de Educação. Então você traz os princípios aqui do direito privado para dentro da administração pública. Você pega os problemas, alia ao problema da falta de salário, do baixo salário dos professores e coloca junto, olha, o aluno performou melhor, você ganha mais, trabalhou com um aluno com necessidades especiais, você ganha mais, trabalhou, não faltou também, aliás, no ano inteiro, no período escolar, também recebe mais. Emprego e renda é o nosso próximo tema e como o candidato pretende impulsionar a geração de empregos formais e garantir um aumento real na renda dos trabalhadores friburguenses, considerando o cenário econômico atual. Olha, eu diria sinceramente que essa é a parte mais fácil de se fazer em Nova Friburgo, porque aqui a gente tem o privilégio de não ter que combater facção criminosa para poder trazer as outras coisas. Você imagina ser prefeito da capital, onde você tem que primeiro combater o PCC, primeiro acabar com furto, com roubo. A gente não tem esse problema aqui. Então Friburgo é um foguete. A gente tem que só... O que a gente tem que fazer? Você tem que pegar simplesmente a lista de coisas que atrapalham o empresário e remover, porque quem gera emprego é o empresário. Então o que tem? Alta carga tributária. Nosso projeto é pegar todos os tributos municipais e jogar nas mínimas. Quando você faz isso, você atrai empresas, gera emprego. Burocracia na prefeitura, especialmente no setor da construção civil, conforme a gente estava falando. Converso com setores, com empresários da área da construção civil e eles me dizem que leva 2, 3 anos para você aprovar um projeto na prefeitura para conseguir construir um prédio. Então o que nós vamos fazer? Digitalizando a prefeitura, nós vamos automatizar a concessão de licenças. Chega de ficar esperando a prefeitura dar licença para você investir na cidade de Nova Friburgo. Terceiro, capacitação de mão de obra. Não adianta você atrair empresas, não adianta você desburocratizar. Se a empresa vem para cá, não tem mão de obra qualificada. Um programa interessante que existe no governo de Minas Gerais, lá do Romeu Zema, é o governo paga pessoas para realizarem cursos técnicos alinhado com a necessidade das empresas. Então, é isso. A gente não tem problema de segurança pública. Se você abaixa a carga tributária, se você retira a burocracia, se você retira a necessidade de alvarás, por exemplo, o estado de Goiás, 952 áreas não precisam da concessão de alvará para começar a funcionar. Se Goiás não precisa de 952 áreas, Friburgo também não precisa. Nós vamos sobreviver igual a eles. Velocidade na abertura de empresas. Friburgo ocupa no ranking de velocidade de abertura de empresas a posição número 252.
Maringá ocupa o primeiro lugar. Leva 7 horas para você abrir uma empresa em Maringá. É só ligar para lá e falar, o que você faz aí? Copia e cola, traz para cá. Então é muito fácil. Aqui a gente não tem que lidar com outros problemas que impedem o desenvolvimento econômico. É só retirar as barreiras que Friburgo decola. E agora falando sobre infraestrutura econômica, como que o senhor pretende apoiar a produção industrial e agrícola, o comércio e os serviços, além de incentivar a vinda de novos investimentos para o município? Eu acabei de responder. O incentivo maior que existe para o empresário é você reduzir o imposto, reduzir a burocracia e etc. Mas um projeto específico aí que eu tenho em mente é você incentivar o fortalecimento na cidade da associação de moradores. Por quê? Ninguém melhor do que o morador daquele bairro para saber as necessidades daquele lugar. E eu não sei por que nenhuma prefeitura faz isso. Mas assim, e até fica mais fácil de você conversar com o cidadão. Você fala através do presidente. Não tem como o prefeito ouvir 200 mil pessoas, mas tem como ele ouvir 15, 20 presidentes de associações de moradores. Então, com esse incentivo na criação da associação de moradores, onde eles vão trazer os problemas do local, também se incentiva a doação de projetos, que é o que, por exemplo, aconteceu na ponte lá do Rio Grande do Sul. Aquela ponte privada que foi a única que não caiu. E custou menos e foi finalizada em menos tempo. Então, quando você incentiva isso, a própria associação de moradores diz, aqui nós queremos essa indústria, aqui nós queremos aqui que seja asfaltado, aqui nós queremos esse tipo de investimento. E aí o prefeito pede a doação do projeto, eles fazem, montam, sai tudo mais baratinho, tudo organizado, monta o projeto, entrega para o prefeito e a prefeitura só executa. Bem, o tema agora é segurança. Candidato, quais são as suas propostas para reduzir a criminalidade e garantir uma cidade mais segura para todos? Bom, aqui em Nova Friburgo, como eu mencionei, graças a Deus, segurança pública é um dos nossos menores problemas, mas mesmo assim a gente precisa preservar o que a gente tem. E eu acho um absurdo que aqui a gente não tem uma Secretaria de Segurança Pública. Vamos criar uma Secretaria de Segurança Pública, onde a gente vai transferir as câmeras da cidade inteligente para o uso de combate ao crime. Isso aí, com certeza. Segundo, transformar a nossa Guarda Civil Metropolitana em uma força de segurança que combate o crime. Quanto mais gente combatendo o crime, melhor. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos trazer porte de arma de fogo para a nossa Guarda Civil Metropolitana. Terceiro, onde é que a gente vai saber onde é que está o crime? Como que a gente vai saber? A gente precisa fazer um levantamento de mapa de calor na cidade, onde o crime está acontecendo e combatê-lo. E, mais uma vez, trazendo os princípios do direito privado para dentro da administração pública. Eu sou policial rodoviário federal e eu passo por isso, eu sinto isso na pele. O que é você ser um agente de segurança pública dedicado, que combate o crime, que corre o risco de tomar um tiro, de não voltar para casa, ter uma família te esperando, e você recebe exatamente a mesma coisa daquele cara que não quer fazer nada. No Rio de Janeiro, já existe uma gratificação para os policiais militares quando eles apreendem fuzil. Se eu não me engano, acho que R$5.000. Como é que a gente traz isso para Nova Friburgo? Nós precisamos fazer um mapa de calor da cidade, o que tem de crime acontecendo aqui, e a gente tem que trazer essa gratificação para os nossos membros da segurança pública, para que eles recebam a mais no salário, conforme o crime também seja combatido. Agora você coloca um incentivo no lugar certo. Não adianta querer fugir disso. Se você tem uma loja de roupa, você vai ficar feliz e vai gratificar melhor o seu melhor vendedor de roupa. E você acha, o que vai acontecer se você não gratificar o seu melhor vendedor e pagar ele a mesma coisa que o seu pior vendedor? Você vai ganhar 2 vendedores ruins no mês seguinte. Dentro das forças de segurança não é diferente. A gente gosta de receber mais conforme a gente trabalha melhor. Então nós vamos trazer isso também para a cidade de Nova Friburgo. Se Deus quiser, vamos poder estender essa parceria com o governo do estado para também para os policiais militares, de gratificá-los melhor no salário deles, conforme eles combatem o crime. Estamos caminhando para o encerramento dessa entrevista e, candidato, o senhor tem 2 minutos para as suas considerações finais. Bom, conforme vocês viram aqui, eu sei que as minhas ideias são diferentes, eu falo diferente, eu me comporto diferente, eu não pertenço à velha política que a gente já está aí acostumado. Nova Friburgo tem um índice assustador de votos nulos e brancos, conforme a gente viu nas eleições em 2020,
o candidato, o atual gestor, perdeu para votos brancos e nulos. E isso quer dizer desmotivação, isso representa a desmotivação total do cidadão friburguense com a política em Nova Friburgo. Então agora, pela primeira vez, nós temos aqui um candidato que não está prometendo cargo para ninguém, não está fazendo coligação com 200 partidos para lotear a prefeitura e gerir a prefeitura para os partidos, não para o povo. A gente tem aqui ideias diferentes e qualificadas para trazer para Nova Friburgo, mas a gente precisa dar uma chance para o diferente. Quantas vezes a gente já viu esse filme em que a gente aposta na velha política, a velha política destrói a nossa cidade, destrói o nosso país, e aí é que vão dar ideia, e aí é que vão dar ouvido para aquele candidato com ideias diferentes. Então vamos apostar no diferente agora. Então dia 6 de outubro, aperta 30 na urna, que eu prometo para vocês, em 12 meses de mandato, eu já sou o melhor prefeito da história de Nova Friburgo. Então, candidato, muito obrigada pela sua participação. E lembrando que as entrevistas serão exibidas na grade de programação da TV Multiplix uma vez por dia e em horários alternados. A ordem de veiculação do primeiro dia de exibição, que servirá de parâmetro para um rodízio nos dias subsequentes, será por ordem alfabética, critério que foi aceito por todos os candidatos. Assim, após a exibição inicial, a primeira entrevista apresentada será a última do dia seguinte e assim sucessivamente. Você acompanha outras informações sobre o período eleitoral no portal multiplix.com. A Multiplix acredita que as entrevistas com todos os candidatos ajudam você, eleitor, a escolher o melhor prefeito para Nova Friburgo. O seu voto é fundamental para a democracia. Obrigada pela audiência. É a Multiplix nas eleições municipais de 2024.